Antes de más, dar las bienvenidas a todos y agradecer vuestra presencia. Yo creo que la primera cosa a señalar es que está un auditorio lleno y eso creo que es un señal de interés para las ponencias que vamos a oír. Y el tema de este EDP Talks, como sabéis, es de abrir un poco la empresa a la sociedad. Nosotros en el mundo energético estamos viviendo un proceso de transformación muy importante, con grandes cambios, sea en la parte de generación, sea en distribución eléctrica y distribución de gas, la parte comercial, o sea, hay muchos cambios dentro del sector. Pero yo creo que es siempre interesante, como título personal, pero también a título profesional, oír ponencias, oír opiniones, abrir un poco para otros sectores y para otras visiones del mundo. Entonces, EDP Talks empezó, ya vamos en la cuarta edición, esta edición tengo el placer que sea aquí en Bilbao, y aún más en este auditorio tan bonito. La primera fue en Porto, Lisboa, Oviedo y ahora Bilbao. Y las jornadas, bueno, el nombre fue inspirado un poco en los TED Talks, que no sé si sabéis, pero son intervenciones muy focalizadas sobre determinados temas. Y realmente hemos conseguido tener siempre un nivel de ponentes muy elevado y esto no va a ser una excepción. Tenemos aquí 4 grandes ponentes con lo cual creo que vamos seguramente a estar muy entretenidos e interesados a lo largo de las próximas 2 horas. Yo empezaría también, hoy tenemos el placer de tener aquí a Eduardo Catroga, que es el presidente del Consejo General de Supervisión de EDP. Como sabéis, EDP tiene un modelo dualista, o sea, tiene un Consejo de Administración Ejecutivo y tiene después un Consejo General de Supervisión que hace todo el acompañamiento y la supervisión de la acción ejecutiva. Eduardo está aquí hoy y bueno, ya ha aceptado hacer también una intervención sobre Portugal y España, si son campeones de la globalización, punto de interrogación. Eduardo, como sabéis, tiene una larga carrera en el mundo privado, más de 50 años de carrera en el mundo privado. Ha sido también ministro de Hacienda en Portugal en los años 90. Ha tenido varios desempeños políticos también, siempre por invitación, porque es más un hombre del mundo privado, como le gusta decir, que del público, pero ha tenido varias intervenciones políticas muy importantes a lo largo de los últimos años. Y bueno, yo creo que es un placer tenerlo aquí para hacer esta primera ponencia. Entonces, sin más, yo pasaré la palabra a Eduardo y agradecerle. Gracias. Pois, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Manuel Menendez e ao Miguel Setúbal e a toda a equipa a hospitalidade por me receberem aqui em Bilbao e depois em Oviedo. É sempre um prazer voltar aqui a esta bela região, Portanto, como nesta minha qualidade de Presidente do Conselho Geral de Supervisão, é a segunda vez que estou aqui convosco e é um grande prazer estar aqui. Tenho que pedir desculpa porque não falo nem basco, nem espanhol, nem castelhano, e também não falo portinhol, o portinhol, mas vou procurar falar de uma forma, de um português que seja minimamente entendível e que possam perceber e tal. Quando o Miguel Setúbal, só há 3, 4 dias, me apresentou o programa detalhado desta minha estada aqui convosco, as equipas as equipas, quer do setor do gás, quer do setor da eletricidade, uma reunião de quadros que se vai realizar amanhã, apresentou-me a ideia do EDP Talks, que achei fantástica. E ele perguntou-me se eu não queria também acrescentar aos temas qualquer outro tema mais global, que não fosse sobre o setor elétrico. E na nossa charla, eu disse talvez o tema da globalização. Com uma restrição, disse-me ele, que eu vou procurar satisfazer, não tem mais de 15, 20 minutos para apresentar alguns pensamentos sobre um fenómeno da globalização.
E depois sobre o fenómeno da globalização. Quando se fala em globalização, temos a ideia de falar globalização económica, dos mercados, globalização financeira, globalização cultural, etc, etc, etc. São fenómenos que não são de hoje. Não são de hoje. Se nós olharmos para a história da humanidade e para a história de Portugal, dos povos peninsulares, Portugal e Espanha, verificamos que do mundo fechado que existiu até ao século XV, XVI, a Portugal e a Espanha, com as suas descobertas pelo mundo, foram os primeiros precursores do movimento da globalização. O movimento da globalização é entendido como a interpenetração de economias, interpenetração de pessoas, interpenetração de culturas, interpenetração de relações humanas à escala económicas e financeiras e sociais à escala global. Até ao século XV, XVI, o mundo estava fechado. A Europa a que pertencemos desconhecia as outras partes do mundo, quer nas Américas, quer nas Áfricas, quer nas Ásias. E, portanto, fomos nós, portugueses e espanhóis, os povos peninsulares de várias regiões, que iniciámos o movimento da globalização. Mas a globalização, digamos, tem, ao longo da história da humanidade, este fenómeno de interpretação de economias, de interpretação dos mercados, de interpretação de culturas, de relações políticas e sociais, tem, ao longo da história, altos e baixos ciclos. E, olhando historicamente, verificamos que este fenómeno, em determinada altura, é intensificado, depois abranda, e depois, de vez em quando, surge uma onda, não sei como se diz em espanhol, uma onda gigante. Uma onda gigante e acelera. E se a gente olhar para a história da humanidade, verificamos para já duas grandes ondas gigantes, para além da primeira vaga trazida pelos portugueses e pelos espanhóis. Depois houve uma grande onda gigante que nós podemos situar historicamente entre 1870 e 1913, isto é, até toda a segunda metade do século XIX, até à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. E nessa onda, e depois temos, aqui na história da nossa Europa, a Grande Guerra, depois temos a nível global a grande crise de 29-33, que os nossos pais e avós, em alguns casos, falavam. Tivemos convulsões, a Guerra Civil de Espanha, a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foram períodos em que depois tivemos o pós-Guerra Mundial. E, portanto, analisando historicamente, verificamos que a primeira onda gigante de 1870 a 1911 e a segunda onda gigante, que agora está a acontecer desde a queda do Muro de Berlim, mais concretamente desde 1990, onda gigante, essas ondas gigantes têm períodos de incubação, períodos de crescimento e depois explodem. Mas o movimento da globalização, historicamente, também já teve altos e baixos. Será que a globalização, o fenómeno da globalização, é para continuar nos próximos 30 anos, 50 anos? Ponto de interrogação. Portanto, na primeira onda da globalização, e em todas as ondas da globalização, nós sentimos, como em tudo, drivers, forças propulsoras, que este movimento não surge por geração espontânea. E, portanto, nas forças propulsoras que sentimos forças propulsoras ligadas à evolução, à inovação, à tecnologia, forças propulsoras
ligadas à tecnologia dos transportes, tecnologia industrial, tecnologia de processos, tecnologias de comunicações e informações. Portanto, há aqui um driver tecnológico que a gente existe em todas as grandes ondas, os períodos de incubação e nos períodos de grande explosão da globalização. No período de 1870, qual foi a grande força propulsora da globalização? Foi a Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico, que permitiu depois a máquina a vapor, que permitiu o desenvolvimento do setor dos transportes, que permitiu, portanto, uma maior mobilidade de pessoas e de mercadorias. Como também vemos que a força propulsora desta última fase de tecnologias de informação e comunicação, portanto, tudo isto são forças dinâmicas ligadas à inovação de produtos, de processos competitivos, que se estendem, que se espraiam, portanto, que permitem criar condições para a interpretação das economias, dos mercados de produtos e serviços, dos mercados financeiros, que permitem, portanto, uma maior uma capacidade de circulação das pessoas, inter-regiões, inter-países, dentro do mundo. Portanto, isto tem este fenómeno que começa com a interpretação das economias, tem depois grande influência na interpretação das culturas, na interpretação dos padrões de consumo e tem profundas implicações nas instituições, nos equilíbrios políticos, económicos e sociais a nível mundial. Portanto, são fenómenos, é um fenómeno da globalização que está presente em várias fases da história da humanidade e nós, na nossa geração, na vossa geração, estamos a viver uma grande onda gigante ligada com a globalização. Portanto, digamos que isto não é um fenómeno, tem forças propulsoras no campo tecnológico, tem forças propulsoras no campo político, tem forças no campo político com o vencimento das teses da economia de mercado, com a falência dos regimes económicos diferentes, das chamadas economias planificadas ou socialistas, com a desintegração da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, digamos, as teses do livre-cambismo histórico e as teses da liberdade da circulação de pessoas, de bens, de serviços e de capitais, nesse novo modelo político-económico, têm estado a ter, nos últimos 30 anos, uma grande adesão a nível global. Todos os países que eram socialistas viraram capitalistas em sentido de coisa. As reformas económicas da China, a partir de 1978, com Deng Xiaoping, também foi a demonstração de que o vencimento de determinadas teses ligadas com o modo de funcionamento do modelo político-económico das economias de mercado e que têm ajudado, portanto, digamos, ajudado nesta grande onda de globalização. Isto é bom ou é mau? Há os grandes defensores da globalização, dizendo que a globalização tem permitido tirar centenas de milhões de pessoas da miséria, e há os defensores, os detratores da globalização, que dizem que nas economias, nomeadamente, que apresentam vários argumentos, que nas economias avançadas, o aumento da concorrência, da competência, como vocês dizem, entre pessoas, determina que, no fundo, vocês hoje, nós estejamos em concorrência com os quadros chineses, com os quadros indianos, estamos em concorrência global e neste jogo, no modo de repartição da riqueza mundial,
há quem defenda, portanto, que isto gera desigualdades e que, digamos, que na Europa e em alguns países mais avançados, portanto, as classes médias estão a ser perdedoras da globalização. O problema em qualquer fase da globalização, nas várias ondas gigantes da globalização, ao longo da história, houve sempre vencedores, países vencedores, regiões vencedoras, regiões e países vencedores, como houve regiões predadoras e países predadores, como houve setores ganhadores e setores predadores, como houve empresas ganhadoras e empresas predadoras. Se nós analisarmos a nível global, na primeira grande onda da globalização, quem foram os vencedores? Na primeira grande onda gigante da globalização, entre 1870 e 1912, 1913, antes de começar a Primeira Guerra do Ano, foram os Estados Unidos, foram a Alemanha, foram o Reino Unido, foram alguns países até da América Latina na altura, os grandes predadores da globalização. Os grandes predadores da globalização foram a China, foram os países emergentes e foram os países europeus que, na altura, perderam o comboio da Revolução Industrial, como aconteceu com Portugal e como aconteceu com a Espanha. Eu tenho para aqui uma estatística só para que eu pedi até à minha secretária ontem para ver. Há um economista que se dedicou a construir, sob a égide da OCDE, construir um trabalho monumental, que foi reconstruir as séries históricas dos PIBs per capita desde 1500. E deve dizer que em 1500, em 1600 e depois em 1700, até a Espanha e Portugal, a Espanha até 1700, em 1700 tinha 900 dólares per capita, em 1700 a Espanha tinha 900 dólares per capita, Portugal tinha 854 dólares per capita, que comparava com 1000 dólares per capita em 1700 per capita, o dólar internacional constante a preços de 1990. E 1700. Portanto, em 1700, nós estávamos muito próximos da riqueza média europeia. Se a gente andar 170 anos para a frente, verificamos que de 1600 a 1870 já tínhamos perdido uma parte desta, já tínhamos aumentado o fosso entre Portugal e Espanha, e sobretudo Portugal, até menos a Espanha, em relação aos países mais avançados da Europa, na altura. Em 1870 a Espanha tinha 1.376 dólares de 1900 per capita e a Europa tinha 2.000. E Portugal só tinha 997. Portanto, Portugal e a Espanha começaram a perder mais aceleradamente, e Portugal até do que a Espanha, mais aceleradamente no início do século XIX. Portugal teve, em século XIX, além das invasões napoleónicas, que a Espanha também teve guerra civil e, portanto, teve até uma bancarrota mais tarde, em 1891. E, portanto, quer dizer, nós, quando chegámos ao final do primeiro ciclo da Revolução Industrial e da primeira grande onda da globalização, a Espanha estava aí com quase 70% do nível, 60 e tal por cento do nível de vida médio europeu, e Portugal estava com menos de 50% do nível de vida médio europeu em 1913. Portanto, o desígnio de todos os povos, e tem sido o sonho histórico português, sermos um povo desenvolvido, tomando como padrão os países mais desenvolvidos
cultural e socialmente na Europa, assim como a Espanha, este sonho tem-nos perseguido historicamente. E, portanto, no fundo, nós perdemos na primeira grande onda da globalização, perdemos, que foi até 1911, por fatores específicos, mas o grande fator é que perdemos a revolução industrial e não conseguimos criar condições de estabilidade política e social na época e condições de estabilidade financeira na época, que fomos várias vezes à bancarrota e, portanto, no fundo, perdemos a oportunidade derivada da primeira grande onda da globalização. Depois, na história do século XX, Portugal e a Espanha perderam oportunidades. A Espanha chegou fruto também da instabilidade política e da guerra civil, chegou ao final do período da Guerra Civil Espanhola também com 30 e tal % do nível de vida médio europeu. Portanto, no fundo, a Espanha e Portugal apanham o comboio da modernização após a Segunda Guerra Mundial, em que, progressivamente, mais a Espanha até do que Portugal, aproveitámos o período de ouro do crescimento económico europeu, que foi todos os anos 50, os anos 60, até à primeira crise do petróleo. Portanto, no período de incubação da segunda onda da globalização, Portugal e a Espanha souberam criar algumas condições, não todas, para estarem preparados para as oportunidades e as ameaças da onda gigante da globalização que se desencadeou com toda a força a partir de 1990. E, portanto, digamos que não vou aqui agora fazer a história dos últimos 30 anos, eu só queria apenas salientar, atendendo também ao espaço de tempo, que é o seguinte. Portanto, no fundo, nos últimos 30 anos, tivemos períodos de luz, períodos de sombra, períodos de políticas públicas e de políticas empresariais mais corretas, menos corretas, mas, portanto, hoje a Espanha tem todo um conjunto de condições estruturais e de dimensão e de capacidades produtivas capaz de vencer no campo da globalização. A Europa, como é que a Europa e a União Europeia e o euro se situam no meio disto tudo? A Europa, a União Europeia e a tentativa e a moeda única nada mais são, na minha análise, do que tentativas de resposta deste espaço económico que é a Europa, que já representou 25% da população mundial e que hoje representa apenas 7% da população mundial, a Europa, a 28%, não perder o comboio da globalização, no sentido de tentar encontrar sinergias entre países que partilham um determinado espaço e que têm raízes culturais comuns, no sentido de encontrarem um modelo político-económico que lhes permita também, em conjunto, vencer melhor os desafios da globalização. Eu digo, a Europa representa hoje apenas 7% da população mundial, quando já representou 25% nos seus períodos áureos. E, portanto, no fundo, a Europa tem que... o movimento europeu, que se iniciou ainda nos anos 50 com a criação da Comissão da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois com o mercado comum, depois com a criação da Comunidade Económica Europeia, depois o mercado único, depois o euro. Isto não são mais do que tentativas de tentar aqui uma compatibilização entre estruturas institucionais a nível deste espaço económico humano que é a Europa, no sentido de tentar, e a nível nacional, com repartição de soberanias, no sentido de se encontrar um modelo que permita vencer no quadro da globalização. Também o euro aparece nesta perspectiva e no sentido de tentar que este espaço económico que representa hoje
apesar de representar 7% da população mundial, representa 25% da riqueza anual, mas representa 55% do Estado Social Mundial. Portanto, este espaço está sujeito a uma pressão competitiva dos outros espaços económicos, derivados da globalização, e essa pressão competitiva vai exigir políticas adequadas a nível europeu e a nível nacional. E, portanto, o que eu digo é que Portugal e a Espanha podem ser vencedores da globalização. Podem ser vencedores com duas condições. Em primeiro lugar, que as políticas europeias sejam mais corretas no sentido de aproveitarmos sinergias e, sobretudo, se nós desenvolvemos boas políticas nacionais. Boas políticas nacionais no sentido de termos estabilidade política, termos estabilidade de políticas, no sentido de conseguirmos criar um ambiente económico favorável, business friendly, um ambiente económico favorável às empresas, favorável à produtividade e à competitividade. E, portanto, se nós soubermos criar isso, simultaneamente com o desenvolvimento contínuo dos nossos recursos humanos, nós poderemos ser vencedores da globalização. Portanto, ser vencedor ou ser ganhador depende essencialmente de nós, das nossas capacidades de gerar políticas públicas e políticas empresariais e políticas de gestão, e nós todos somos responsáveis por isso, no sentido das nossas empresas serem mais competitivas. Competitivas em termos de custo, competitivas em termos de inovação, porque a inovação é a mãe da diferenciação. Diferenciação de produtos, de serviços, de processos, criando propostas de valor aos clientes cada vez mais competitivas. E, portanto, como mensagem final, nós seremos vencedores. Muito obrigado.